Agora nós chegamos ao livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro difícil, é um livro que você tem que ler e reler e voltar a ler, porque não é um livro muito simples. Nós temos que ter aí algumas informações para poder compreender melhor esse livro. Não é todo mundo que concorda com esse viés que eu vou trazer aqui, mas é a forma como eu entendo. Você pode se discordar, ir atrás e buscar outras possibilidades. Mas o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Já há uma discussão aí, alguns dizem que não, porque ali o nome de Salomão não aparece como o autor, ele se apresenta como o pregador. Mas a descrição que ele faz de si mesmo dificilmente caberia em outro rei de Israel. Ele se apresenta como um rei de Israel, um rei em Jerusalém, e ele descreve o seu reinado como o mais brilhante, o mais próspero, o mais rico, o mais majestoso de todos. Não há outra pessoa que se encaixe nessa categoria a não ser Salomão. Sim, outros descendentes de Davi poderiam ser chamados de filho de Davi? Sim, mas qual deles poderia encaixar-se na descrição pessoal que o autor faz de si mesmo? Uma outra pressuposição que é muito plausível, embora também não haja no texto uma indicação clara disso, ele não fala isso, mas a gente percebe pelo estilo e pelo conteúdo dos 3 livros que Salomão escreveu, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, que ele tenha escrito esses livros em fases diferentes da sua vida. Então, a gente percebe que ele escreveu Cantares no começo da sua carreira, ou pelo menos do seu reinado. Ele ainda tinha poucas mulheres, menos do que ele vai ter no final. Isso está escrito lá em Cantares, quando aparecem as rainhas lá, compõem o seu harém, ele tem muito menos do que ele vai ter no final da sua vida. Provérbios, claramente, é escrito quando ele tem a sua maturidade, quando ele atinge a sua maturidade. E Eclesiastes, ele está no fim da vida. Ele começa a falar sobre o processo de envelhecer, sobre o tempo do envelhecimento. Você vê o capítulo 12, por exemplo, é a descrição do envelhecimento. Pouco provável que ele falaria isso se ele não estivesse vivendo aquela fase de chegar ao fim, de se encaminhar para o fim da vida. Agora, se isso é verdade, talvez aí nós tenhamos uma chave para entender o livro de Eclesiastes. Porque quando você vai ler a história de Salomão, lá no livro de Reis e também no livro de Crônicas, você percebe que ele começa o seu reinado muito bem, temendo a Deus, buscando orientação de Deus, recebendo de Deus a garantia de que ele seria um homem sábio para lidar com as coisas, que ele teria proteção, e ele constrói o templo e está tudo indo tão bem. Mas você percebe lá no final da vida, quando ele já era velho, ele se desviou de Deus. Ele começou a amar muitas mulheres estrangeiras, começou a encher o seu coração de insatisfação, ele começou a acumular muito dinheiro, muitos bens, muitos cavalos e assim por diante, e o texto diz que ele se afastou de Deus. As mulheres com quem ele casou traziam seus ídolos, seus deuses, e ele começou a construir, inclusive, altares e templos, santuários para esses deuses, inclusive abominações terríveis, e ele se afastou de Deus. O seu coração já não era mais inteiro. Eu entendo que ele escreveu Eclesiastes nesse momento, depois que ele se afasta de Deus. E aí ele tem uma crise, porque ele, embora vai dizer claramente em Eclesiastes que nós precisamos da perspectiva da eternidade e que nós precisamos, ao fim e ao cabo, temer a Deus, senão a vida não vai funcionar, mas ele trabalha a sua argumentação no livro como um homem debaixo do sol, expressão que é típica de Eclesiastes, ou seja, o homem vendo a vida na perspectiva terrena. Um homem afastado de Deus, que se amargura, que se angustia, que não vê sentido na vida. Algumas pessoas entendem que ele se converte no final. Por isso que o final de Eclesiastes é, de novo, um momento de se erguer e de erguer os olhos dos seus leitores para Deus. E ele encerra concluindo isso: temer a Deus é a suma, é o resumo da sabedoria e de todas as coisas. Meu amigo Anderson Zen diz que Eclesiastes termina onde Provérbios começa, no temor de Deus. Ele também diz, inclusive, que esse pode ser um livro missionário, que talvez tenha sido escrito não exatamente para o povo de Israel, mas talvez tenha sido escrito para uma mulher como a rainha de Sabá, ou para outros povos que não conheciam o Senhor e que assim poderiam encontrar o caminho para seguir o Senhor, e isso é uma possibilidade. Mas vamos, tendo dito esse preâmbulo, vamos dividir para que você consiga acompanhar aí, nesse mapa de voo, como é que funciona o livro de Eclesiastes.
Nós vamos chamar Eclesiastes de Em Busca de Sentido, porque é isso que ele está buscando. Qual é o sentido da vida? Qual é a razão de tudo isso acontecer? Por que as coisas acontecem? Ele está discutindo sobre isso. Então nós poderíamos dividir assim. Primeiro, filosofando sobre o sentido da vida, capítulos 1 a 6. Ele vai falar que nada faz sentido, na verdade. Ele vai falar que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Você pode fazer o que você quiser, que no fim das contas vai dar tudo no mesmo para todo mundo vai morrer, vai para o cemitério, e aí vai deixar a herança para os filhos discutirem. Qual é o sentido de tudo isso? Depois, nos capítulos 7 a 10, ele vai filosofar sobre como viver a vida. E nesses 3 capítulos é muito parecido com o que está acontecendo em Provérbios. É uma coletânea de provérbios, de máximas, de sabedoria sobre a vida. Então, 7 a 10 de Eclesiastes é quase a mesma coisa de Provérbios, que você já viu como é que você estuda. Capítulos 1 a 6 são discursos dele, e aqui são máximas coligadas. Até que então você vai encontrar Salomão filosofando sobre o fim da vida. Né? Do capítulos 11 e 12 são aquilo que muita gente chama de conselhos do entardecer. Como é que você faz quando você está envelhecendo? O meu amigo que já citei aqui, parceiro do nosso projeto, o Anderson Zen, ele divide de uma forma um pouco diferente, que é bem interessante também. Ele faz 2 divisões. Ele faz assim. Primeiro, a vida como ela é, o que Salomão viu, capítulos 1 a 6. A dureza da vida, o desgaste da vida. Obviamente que está falando da vida sem Deus, na perspectiva terrena, em que nada faz sentido. E depois, a vida como ela deve ser. Então, o que Salomão viu e o que Salomão, teoricamente, fez. Também é uma divisão interessante, serve aí, vale, claro, como uma perspectiva. Você sabe, a gente tem sempre falado isso, essas divisões, elas não são definitivas. Cada pessoa que pegar isso vai dividir de uma forma diferente. É só para ajudar você a se situar aí no livro. Uma coisa importante sobre Eclesiastes, você tem que tomar muito cuidado com algumas expressões que ele faz aqui. Salomão está raciocinando com a mentalidade do homem sem Deus. Ele vai falar no livro, sem Deus, afastado de Deus, alheio à vida de Deus, nada vai fazer sentido, a gente não vai conseguir encontrar nenhuma resposta para a vida. Então, algumas coisas que ele fala, algumas soluções que ele tenta apresentar, tem que ser encaradas com algum cuidado. Por exemplo, ele fala assim, não, a vida só faz sentido se você aproveitá-la. Então dá a impressão de que ele está dizendo assim, enfie o pé na jaca, como a gente fala no nosso português, aqui do Brasil, viva do jeito que você quiser, porque o amanhã vai chegar mesmo e a tristeza vai chegar, então simplesmente tem uma hora que ele fala assim, não, a vida só vale a pena se você tiver a mesa farta, com os seus amigos em volta e celebrando. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala assim, pois é melhor ir num enterro do que numa festa. Porque no enterro as pessoas estão refletindo sobre a importância da vida e tal. Na festa a pessoa não está nem aí. Então, aparentemente ele se contradiz. Mas não é que ele se contradiz, ele está filosofando e dizendo assim, a gente precisa aproveitar porque a vida é curta. Mas, por outro lado, se você pensar só assim, essa não é a filosofia bíblica, não é a cosmovisão cristã. Não é o jeito certo de você viver a vida, como diz o samba, aproveita hoje porque a vida é uma só. Então você tem que entender quando ele fala na perspectiva do homem sem Deus, mas quando ele coloca o temor a Deus e, consequentemente, a eternidade na balança ou na equação da vida, aí essas coisas passam a fazer sentido. Então tome cuidado. Por exemplo, ele diz assim, que diferença tem entre o homem e o animal? O homem morre, o animal morre, todos eles se desfazem no pó. Então dá a impressão de que ele está dando margem, e inclusive tem seitas heréticas que usam esse texto para dizer isso. Tá vendo? Morreu, acabou. Você é como um animal, como o cachorro, o gato, a calopsita. Esses bichinhos morrem, você os enterra e acaba-se. Você também morre, enterra e acaba. Não, mas nós temos a eternidade. E embora ele fale isso num versículo, no outro ele fala, mas Deus tudo fez formoso no seu devido tempo e colocou a eternidade no coração do homem. Então tome cuidado com citações isoladas de Eclesiastes para você não chegar à conclusão errada, tanto do que ele está dizendo, quanto do que a Bíblia toda fala a respeito desses assuntos. Então vamos lá para Eclesiastes? Esse também é outro livro que talvez você tenha que ler mais de uma vez para poder entendê-lo. Leia quantas vezes for necessário e acompanhe tudo até o final. E aí, já já, nós vamos para o último dos livros poéticos, que é Cantares.